Olá, o Gazeteiro está com Edson Lau, do PSDB, do Diretório Municipal de Curitiba. Edson Lau é pré-candidato a prefeito de Curitiba. Você está entrando nesta caminhada que, digamos de passagem, não vai ser nada fácil em razão das coisas que aconteceram num passado recente, que não precisamos nem colocar aqui. Como é que você vai enfrentar essa campanha? Em primeiro lugar, Zé, cumprimentar você e a todos que nos acompanham, agradecer a oportunidade de conversar um pouco mais sobre esse momento de pré-candidatura. Eu acho que é um momento que a gente tem que discutir não só internamente as questões partidárias que envolvem uma pré-candidatura e as pré-candidaturas a proporcional, mas eu acho que a gente tem que discutir questões referentes à cidade, né? E entendo você as dificuldades que a gente vai passar. Até porque a gente tem um momento aí de crise política, de negação à política muito grande, isso num cenário nacional, a gente pode falar com muita tranquilidade, que a população como um todo entende a prática política como uma prática ligada a questões sujas, a questões moralmente reprováveis, porque ao longo dos anos o que a população pôde observar é um noticiário político muito ligado ao noticiário policial. Então, eu acho que uma das propostas que a gente tem nessa campanha é de conversar com a população de maneira séria, transparente, não ficar omitindo ou querer botar panos quentes em alguns fatos. Eu acho que a gente tem que chamar o pecado pelo nome, falar a verdade, que é isso que a população espera. Que a política fique menos de lenga-lenga, lero-lero, e seja mais uma política resolutiva. Eu tenho em mim arraigada a questão da democracia como uma bandeira inalienável, um princípio que eu não vou abrir mão nunca. E eu acredito que a nossa democracia ela sofre um momento, sim, de fragilidade, justamente por conta disso. E a partir do momento que as pessoas deixam de ter apreço pela democracia, deixam de acreditar no processo democrático, a gente pode cair em tentações e armadilhas autocráticas ou populistas. Então, eu acho que é muito importante nesse momento transparência e sinceridade, que eu acho que é isso que a população muitas vezes não consegue enxergar em muitos dos nossos governantes e muitas das pessoas que se colocam como líderes, né? E por isso essa negação à política. Então, eu acho que, sim, eu estou preparado e sei do fardo que eu posso carregar nesse sentido, mas também, além do fardo, eu tenho legados positivos para poder falar e conversar com a população. Acho que esse é o momento, principalmente, de discussão, debate, de propostas internas e de problemas, do que deve ser feito, olhando sempre para o futuro. Perfeito, Lau. Aqui no município de Curitiba, na capital, o PSDB vai com chapa sangue puro ou vai tentar fazer coligação? Como é que estão as tratativas para ir para a campanha? Eu acho que assim, nós temos que estar preparados e temos diálogo aberto com vários partidos. E importante nesse diálogo aberto com os partidos é saber que eles podem ter espaço, sim, na composição conosco, desde que sejam ideologicamente alinhados com o nosso projeto. Vou dar um exemplo, né? Eu não posso estar aberto para fazer uma coligação sem demérito nenhum da bandeira deles, mas eu não estou aberto a uma coligação com o PSOL ou com o PT, até porque ideologicamente não há afinidade com relação ao projeto tanto de Brasil quanto de Curitiba. Mas nós estamos abertos para o diálogo com todos os partidos que assim o quiserem. Existem duas candidaturas aí que os observadores políticos colocam como quase que já como possíveis vitoriosos, porque a eleição começa, você sabe como começa, mas não sabe como termina, né? Você acredita que o PSDB pode ser chamado para uma composição para uma das outras candidaturas? Já se fala nisso, ou não se fala? Ou vocês vão manter mesmo a candidatura para uma questão até de firmamento da legenda? A gente já foi chamado para conversar com vários desses pré-candidatos que aí estão, sem demérito nenhum, todos têm o seu projeto para a cidade. Eu acho que esse é o momento, como eu falei, dos partidos conversarem e ver qual é a possibilidade de aliança, onde cada um está disposto de abrir mão. O que eu acredito nesse momento é que o PSDB tem que reafirmar as suas bandeiras e, além de reafirmar as suas bandeiras, repactuar as suas ações junto à sociedade. Por isso eu acho que uma pré-candidatura tucana é importante nesse momento, para que o partido se volte
né? Se você pegar o programa do PSDB, ele diz que o PSDB nasce um novo partido longe das benesses oficiais do poder e perto do pulsar das ruas. Eu acho que o PSDB tem que repactuar a essa volta com 1988, porque aquele era um contexto de crise política, de crise econômica, de crise moral. E o PSDB nasceu como uma resposta a isso. Eu acho que ainda podemos dar respostas nesse sentido, até porque a polarização que é colocada hoje no Brasil, ao invés de fazer bem para a política, ao invés de fazer bem para as pessoas, só está dividindo as pessoas, está dividindo as famílias, dividindo amigos que sempre estiveram juntos por questões políticas e ideológicas. Eu acho que a política, ao invés de dividir, tem que aproximar. E nossa candidatura pretende construir pontes. Pré-candidatura, né? Vamos ressaltar isso para depois não aparecer ninguém do TRE aí. Edson Lau, o país hoje vive um momento realmente um quanto tanto cinzento, para não dizer negro, em razão da administração federal. Muitos pré-candidatos às prefeituras estavam todos voando para o lado federal para seguir e trazer, ligar uma coisa a outra, mas me parece que já tem gente fugindo. Você acha até o quanto o governo federal pode interferir nas eleições municipais? Se é que ele pode interferir em razão do que está acontecendo. Eu acredito que em Curitiba o bolsonarismo ele tem ainda uma representação muito forte. A gente não pode negar isso. Curitiba eu posso chamar que é um bunker bolsonarista, e se for comparar com o resto do Brasil. A gente não pode negar isso. Então, eu acredito que o candidato que conseguisse alinhar melhor as ideias ou as defesas do que o presidente Bolsonaro tem feito, ele pode, sim, ter a capacidade de conseguir a simpatia de parte desse eleitorado. Mas, nesse sentido, eu sempre fui muito coerente. Se você acompanhar tudo que eu escrevo, em minhas manifestações nas mídias sociais, vai entender que desde antes da eleição, em 2018, eu falava, eu sou contra o populismo e contra o autoritarismo. E que, para mim, tanto o petismo, o lulismo, quanto o bolsonarismo representam duas faces da mesma moeda, uma para a direita e para a esquerda, mas não tem diferença nesse sentido. Então, eu me posiciono a favor da democracia, a favor de práticas políticas que levem ao diálogo, que a população, de fato, participe e se sinta representada pela política. Eu acho que todos os outros pré-candidatos que aí estão, eles são de uma geração que construiu a Constituição, ou então que viveu a ditadura, são gerações anteriores. A geração que representa é a geração que cresceu já sob a proteção da Constituição de 88. E essa Constituição, ela elenca uma série de direitos, e esses direitos muitas vezes são negados a boa parte da população. Eu costumo dizer que essa parte da população tem uma cidadania de segunda classe. Então, por isso que eu acho que quaisquer outras candidaturas que se coloquem ou se postem e que fiquem nesse vai e vem de apoiar o Bolsonaro, de não apoiar o Bolsonaro, de gente que já foi a favor do PT e hoje é contra o PT e hoje está com o Bolsonaro. Isso daí nada mais é incoerência política, a população está cansada de ver. Eu, Edson, sempre estive do mesmo lado, que é contra o autoritarismo e contra o populismo. Que PT representa isso e Bolsonaro também representa isso. Como a gente pode notar, e eu quero fazer essa observação, você fala de uma forma leve, né? Leve. Isso é legal, Obrigado. Porque não é aquele discurso de político com ranço, né? Fala leve, e eu acho que a política precisa dessa coisa leve para poder encantar e reconquistar o eleitorado. Qual vai ser a sua bandeira para levar junto ao eleitorado? A proposta principal? Eu acho que assim, a gente tem que conversar muito sobre questões que estão invisíveis na cidade de Curitiba. Existe uma Curitiba invisível. Se você andar nas ruas, se você andar na cidade, você vai perceber isso com clareza. O centro da cidade é muito bem cuidado, os pontos turísticos são muito bem cuidados. Em geral, a maquiagem da cidade está bem feita, isso é inegável. Mas, ao mesmo tempo, a desigualdade é latente. Ao mesmo tempo que o centro está bonito e que os pontos turísticos estão bonitos, se você observar um pouco melhor, você vai ver que o número de moradores de rua se multiplicou. Se você observar um pouco melhor, você vai ver que as pessoas estão desempregadas. Pode ser que as pessoas não estejam procurando tantos empregos, porque hoje
a economia criativa, a economia compartilhada, ela deu oportunidade das pessoas de sobreviverem. Que é o pessoal hoje que está com a bicicleta fazendo entrega de Uber, de Rap, ou então até as pessoas que estão como motoristas de Uber. Para você ter uma noção, tá? São mais de 80 mil motoristas cadastrados na Urbis como motoristas autônomos, de aplicativo. Em Curitiba. Em Curitiba. Então, você multiplica isso por 4, dá um número absurdo. A gente está falando quase de um quarto do eleitorado que vive sob a influência de uma economia compartilhada, mas que não tem a segurança de uma carteira assinada, não tem a segurança de um emprego, ou então não é empreendedor de ter o seu próprio negócio. E essas pessoas, com a pandemia, são as que mais estão sofrendo. Porque diminuiu o movimento, o Uber está andando menos, a cidade está menos movimentada. Entregadores ainda teve um aumento da demanda. Só que essas pessoas também são as que mais estão sofrendo com relação à questão de contágio do Covid-19. Então, essa invisibilidade, ela latente, está no dia a dia das pessoas e, às vezes, a sociedade está tropeçando, vamos falar, está andando na rua e tropeçando nessas questões, não está discutindo, não está debatendo. Eu acho que a gente tem que debater isso. E tudo isso leva a um ponto principal, que é a desigualdade. E a desigualdade não é só questão social, é desigualdade econômica, desigualdade de oportunidades. Eu acho que Curitiba é uma cidade que tem vocação para ser uma cidade de oportunidades para todos. Isso só é possível se a gente combater as desigualdades. Então, a sua principal bandeira é o combate à desigualdade, independentemente em qualquer área. Como é que você está pensando em chegar ao eleitorado só através de rede social? Como é que você está pretendendo? Qual é mais ou menos a linha que você imagina tocar? Olha, eu acredito que esse é um dilema de todos os pré-candidatos, não só a prefeito, mas também os vereadores, né? Porque todo mundo está acostumado com corpo a corpo, cumprimentar, dar a mão, olho no olho, fazer reuniões, encontrar as pessoas. Eu acho que vai ser muito difícil. Vou dar um exemplo agora que está muito próximo de todos nós. As convenções antes reuniam milhares de pessoas, centenas de pessoas, e todo mundo ficava aglomerado, próximo um do outro, discurso, aperto de mão, abraço. Acho muito difícil ter uma convenção, qualquer um dos pré-candidatos, ter uma convenção com muita gente, tem que correr o risco de contágio. As pessoas que provavelmente irão em alguma convenção, ou vai com medo, ou vai porque tem uma convicção muito grande, ou motivos de força maior, vamos chamar assim, né? E eu acredito que o processo eleitoral ele vai demandar de todos nós, agentes políticos, né, que vamos fazer parte desse momento, vai demandar criatividade. Perfeito. Criatividade. Eu acho que a principal questão é a criatividade, não só com relação às redes sociais, mas com relação ao contato com o eleitor, à disseminação da mensagem. Porque as redes sociais, por mais amplas que sejam, por melhor que sejam, elas criam bolhas. E aí, pode também desgastar também o candidato se não tiver um jeito de chegar. Né? Se não tiver chegada, se ficar um negócio muito oficialesco, muito quadrado. Então, as redes sociais criam bolhas. E o perigo da bolha é se os pré-candidatos não conseguirem furar essas bolhas, ou, quer dizer, não conseguirem atingir um público que muitas vezes eles não têm acesso, a chance de ampliar seu público, de ampliar a votação, é menor. Isso fica um desafio para todos. Eu acho que está todo mundo nesse momento quebrando a cabeça e pensando como é que vai ser esse momento. Não vai ser fácil, não vai ser fácil. Edson Lau, eu quero agradecer e abrir seu espaço aí para poder nos atender. Muito obrigado e que você tenha muita sorte nessa caminhada, que você alcance os seus objetivos. Obrigado, Zé. Obrigado pela oportunidade de conversar com você e com as pessoas que acompanham aí seu trabalho. Dizer que, assim, essa questão da leveza, a gente quer levar para a nossa pré-candidatura, para o nosso momento, não é falar mal de um ou falar mal de outro, não tem porquê. A eleição não é questão pessoal, porque eu gosto do A ou não gosto do B. A eleição, acho que ela tem que ser questão de discutir o projeto, discutir a cidade e falar dos problemas e ter capacidade de admitir os acertos de quem acertar, os erros de quem errar e, mais do que isso, humildade de quando a gente errar também, poder falar isso com a população. Acho que isso é fundamental.